Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo amado, povo abençoado, um tempo muito poderoso, na vida da igreja. Um culto de ações de graças muito poderoso ontem aqui, muito poderoso, poderosíssimo culto de ações de graças que aconteceu ontem, povo abençoado. E o governador de Bomet se unindo ao culto de celebração. Poderoso, e foi até profundamente na noite. Muito sério mesmo. Realmente foi muito poderoso, indo diante do Senhor, em ações de graças. Provavelmente o único país agora globalmente que vai diante do Senhor em ações de graças. E nós vimos a poderosa mensagem que o Senhor deu ontem, poderosa mensagem que Ele falou para a igreja ontem. E esta é a mensagem que eu quero reiterar, porque como vocês viram ontem, foi com muita pressa, uma tremenda pressa ontem. Porque o dia foi dedicado a ações de graças, mas eu achei que era importante que quando o clero sênior está sentado todo junto, também sejam fortalecidos com este tipo de mensagem para serem iluminados, para que eles possam viver muito melhor. Mas nós vimos muito claramente que o arrebatamento da igreja, está prestes a acontecer. Agora é absolutamente óbvio para todas as pessoas. É absolutamente muito óbvio agora que o Messias está vindo e este é o melhor lugar. O melhor lugar para alguém se achar. Que este mundo, que as nações da terra se encontram no melhor lugar. É onde há um genuíno entendimento de que o Messias está vindo. Genuíno entendimento de que o Messias está vindo. Este é o melhor lugar para alguém se achar. Estar em um lugar onde cada nação, todos estão cientes e conscientes de que o Messias está vindo e há necessidade de se preparar. Este é o único melhor lugar para qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer geração estar. E agora mesmo você pode ver que desde que o Senhor nos enviou a paisagem da terra, há um completo entendimento agora pela maioria das nações de que o Messias está vindo. E você vê que isto desencadeia a necessidade de se preparar. Então, como eu discuti com vocês ontem, a igreja, o clero que estava reunido aqui, um grande número de clero, os mais sêniores, discutindo com eles a vinda do Messias e o arrebatamento da igreja. E então, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 3, e nós vimos que o Senhor Jesus, Ele modela a sua igreja, Ele modela a sua igreja arrebatada a partir da igreja em Filadélfia. E ao fazer isto, você vê muito claramente que Ele fala com eles com grande amor,
com uma tremenda disposição de amor quando ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Eu disse que tudo isso é a mensagem que ele está transmitindo para eles, que ele é santo e verdadeiro. Ele está deixando muito claro que ele é santo. E que ele automaticamente está dizendo que todos aqueles que entram no reino dele são santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos isto ontem, e nós vimos que este ser santo, a raiz desta palavra significa separado. Ele é literalmente separado. Ele é separado da corrupção moral deste mundo e, portanto, ele exige daqueles que o sigam também sejam separados. Então, isso nós vimos. Então, ele é o verdadeiro, ele é confiável, você pode depender dele. Então, se o Senhor pode confiar como a primeira testemunha, a fiel testemunha do Senhor nesta missão para libertar a igreja do pecado, e você, como você tem conduzido a sua vida? Então, há muitas perguntas muito grandes aqui. A quem você tem entregado a sua vida? Então é muito importante para a igreja, esta geração, que você possa entender o seu relacionamento com Israel, a salvação que você tem agora. É muito importante que você entenda como que a sua salvação está relacionada com Israel. Você sabe muito bem que quando o evangelho estava sendo espalhado, primeiro de tudo, se você olhar na Bíblia, a própria Bíblia, você vê que a Bíblia é Israel. Se você olhar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus na Bíblia, a Bíblia apresenta, eu não sei se é estranho para você, mas é uma imagem do Senhor focado em Israel. Porque se você olhar Gênesis capítulos 1 a 12, depois da criação, a rebelião, até chegar na rebelião da Torre de Babel, você vê em todo este bloco de escrituras, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, você vê uma total contradição, uma distinção, uma diferença, quando você atinge o capítulo 12. Então, Gênesis capítulo 12. Até o capítulo 50, você vê que o Senhor levanta um homem nômade, que está perambulando nas terras áridas. Ele está perambulando com o seu rebanho, com as suas ovelhas, e este homem se chama Abraão. O Senhor encontra um homem nômade. Você sabe os nômades? Como que os nômades mudam de um lugar para o outro? Então, é isso que o Senhor encontra. Ele encontra um homem nômade, que é chamado Abraão. E é impressionante porque depois que o Senhor o encontra, o Senhor então agora, a Bíblia, a história da redenção da humanidade, a história de Deus agora, da missão de Deus, parece que agora está centralizada neste homem chamado Abraão e a sua família. Então, a Bíblia é essencialmente Abraão e a sua família. Abraão, Sara e a sua família, os seus filhos. E você vê que a partir de Gênesis 12, agora o Senhor está focado em Abraão, depois disso em Isaque,
Jacó e os filhos de Jacó. Quero dizer, isso é impressionante. E eu disse ontem para o clero sênior que estava aqui, que independentemente dos erros, das faltas, das falhas de Abraão, é impressionante que o Senhor foca toda. Ele agora estreita totalmente nesta família. E então, em Israel, então toda a Bíblia é essencialmente Israel. Os filhos de Jacó. E isto realmente deve falar tanto para a igreja, e é por isso que você vê muito claramente que ontem o Senhor decidiu trazer uma iluminação para vocês, a igreja, um entendimento que agora esta tremenda graça acontecendo em Bomete, você vê as visitações de Israel, em Kisumu de 2019, você viu as visitações do Monte Sinai, as visitações de Israel também. E vocês viram a cura dos poços aqui, é uma visitação como de Israel. Os aleijados levantando, andando com a sombra. Esta cura das pessoas, estas são visitações de Israel. Então a pergunta agora se torna, dentro deste retrato, essa imagem que eu dei ontem, vocês viram muito claramente que antes da cruz acontecer, o Senhor focava em Abraão e nas suas promessas para Abraão. E nas promessas para Abraão, nós vimos no livro do Gênesis capítulo 12, em Gênesis 12, o Senhor promete para Abraão uma terra. Capítulo 12, versículos de 1 a 3, ele promete uma terra. Número 2, ele promete para ele uma nação, uma grande nação. Número 3, ele promete para ele bênçãos. Abençoá-lo e todo aquele que abençoá-lo ou abençoar a Israel, todo que abençoar Abraão eu abençoo, todo que amaldiçoá-lo eu amaldiçoo. Então, além da terra e uma grande nação, mas também esta bênção. Número 4, ele promete para Abraão o Messias, porque ele diz que Abraão seria uma bênção para todas as nações. Ele literalmente prometeu para ele o Messias, o Salvador das nações, que agora, através dele, todas as nações seriam abençoadas. E você vê o Senhor determinando-se em toda a Bíblia a cumprir estas promessas para Abraão. Nós vemos que ele, muito claramente ontem no livro do Gênesis 14, versículos 17 a 20, Melquisedeque aparece, e quando Melquisedeque aparece, ele aparece lá com vinho e pão. Pão e vinho, que são os precursores da nova aliança, o Messias que estava vindo. E você vê, a fidelidade de Abraão é celebrada pelo Senhor no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Versículo 16, na verdade. Gênesis 15. Versículo 16. 6. Gênesis 15, 6, ele diz: Abraão creu no Senhor e isto lhe foi creditado como justiça. Esta é uma escritura que está sendo sempre mencionada no Novo Testamento a respeito de Abraão. Ele creu em Deus, e isto foi creditado a ele como justiça. É por isso que você vê a qualquer movimento, a qualquer ponto daquele momento em diante, onde quer que Abraão foi, ele sempre construiu um altar e adorou o Senhor, construiu um altar e adorou o Senhor, construiu um altar e adorou o Senhor. Então você vê agora que esta fé, esta vida por fé e então justiça é acreditado a vocês agora. Então é aí onde está Gênesis, é daqui que eu venho. Muito, muito poderoso, povo abençoado.
E nós vemos muito claramente que antes da cruz, ontem, o Senhor trouxe à tona muito claramente para o clero sênior que estava aqui, que antes da cruz, você vê que Cristo Jesus está ocupado tentando convencer Israel que, veja, eu sou aquele que vocês estavam aguardando. Este é o Messias. Ele tentou se identificar para Israel. O Messias está passando a maior parte do seu tempo tentando identificar-se para Israel. O Messias está passando usando todo o seu ministério e tempo, tentando convencer Israel de que este é o Messias judeu. Este é o Messias judeu que foi prometido. Ele está muito ciente que você tem que receber o mensageiro antes até mesmo de você ter a mensagem, de receber a mensagem. Então isso vem muito claramente antes da cruz, E ontem eu peguei o Claro Sênior no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, ele está tentando convencer. Ele está tentando convencer Israel a aceitá-lo como Messias judeu. E há uma grande resistência. Há uma tremenda resistência quando eu disse ao Claro Sênior ontem que vocês são a igreja dos gentios, vocês estão desfrutando da graça de Deus, aleijados andando, justiça e santidade sendo pregadas, e você tem sido encorajado a ser santo e justo, mas você não pode competir, a não ser que você entenda este sermão aqui, você tem que entender o papel de Israel. E é por isso que você vê que quando Israel rejeitou o Evangelho, eles rejeitaram aceitar o Messias, então você vê Mateus 15 do 21 em diante, então Jesus muda a missão, ele vai para as cidades de Tiro e Sidão, e quando ele chega lá, uma mulher cananeia grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de Deus. Eles identificam ele imediatamente. Eles são capazes de identificá-lo corretamente imediatamente. Os gentios. Então, naquele ponto em diante, Jesus mudou a sua missão e ele começa a focar na igreja dos gentios. Mas esta mulher está gritando para ele, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles são capazes de identificar Cristo como filho de Davi. Entretanto, Israel recusou-se. Eles não foram capazes de identificá-lo como filho de Davi. Eles são capazes de identificá-lo. Os gentios em Tiro e Sidom identificaram Jesus como Senhor, enquanto que ele estava tentando fazer Israel identificá-lo como Senhor. Uma mulher cananeia, uma mulher gentia. Então você vê que esse é o ponto de partida agora, quando Jesus agora começou a focar nos gentios. Mas ainda, mesmo enquanto ele está falando com a mulher cananeia, ele diz para ela, mulher, porque ela está chorando, minha filha está atormentada. E ele diz, não, mulher, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela pôde, ela conseguiu identificar o Messias judeu. Depois de um intervalo, então nós vamos voltar para o ponto aonde ele corta o galho. Então, ele não veio para os gentios, mas agora eles receberam a graça. Então, em breve nós vamos voltar para isto.